presente nessa sala virtual. Quero convidar para fazermos uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Vamos orar. Nosso bendito Deus, nosso Pai, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós desejamos nos aproximar da Tua santa presença. Damos-te graças, nosso Deus, pelo Teu infinito amor, o qual foi manifestado na cruz do Calvário. Graças nós te damos, nosso Deus, pelo Teu infinito amor, o qual foi demonstrado ao dar o Teu unigênito Filho, ao castigá-lo sobre a cruz, por nossos pecados. Graças nós te damos, nosso Deus, pela oportunidade de mais uma vez podermos abrir a Tua palavra e termos esta sala virtual para mais uma vez podermos anunciar o Teu Evangelho. E nós reconhecemos, nosso Deus, que ao isto fazer, sentimos a nossa fraqueza, a nossa necessidade de Ti, do Teu auxílio, da operação do Teu Santo Espírito, para com nós ao abrirmos da Tua palavra, mas também com cada ouvinte que há de ouvir a mensagem do Evangelho mais uma vez. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção e deixamos esta hora na Tua presença, pedindo a Tua graça sobre todos. E assim nos entregamos nos Teus cuidados agradecidos, no precioso e santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, quero agradecer realmente mais uma vez pelo interesse de estar aqui nesta sala virtual hoje de noite. Eu quero convidar para lermos alguns versículos da Palavra de Deus, começando em 2 Reis, uma passagem bem conhecida, em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Vou ler a partir do versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado.
Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado? Então voltou ao homem de Deus e então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Agora eu vou convidar para ler, quem tem uma Bíblia pode acompanhar, em Efésios, capítulo 2. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu ia ainda convidar para ler Atos 4, Atos, capítulo 4, e versículo 12, o qual diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eram esses os versículos que eu pretendia ler, pedindo a bênção de Deus sobre a leitura da sua palavra. Nós temos lido de um homem, Naamã, um homem que ilustra bem a muitos ouvintes do Evangelho. É interessante olhar para este homem, que nós vemos que ele era um homem, um chefe do exército do rei da Síria, um comandante, um grande homem, um homem de respeito, valoroso, nós lemos, porém leproso. Então, ele era um homem muito importante, mas a sua lepra, na época, a lepra, ela era, as pessoas tinham que ficar afastadas, uma doença totalmente contagiosa, uma doença terrível. E quando nós vemos que a palavra de Deus nos traz a figura da lepra como a figura do pecado. E nós vemos que este homem, então, sendo um homem valoroso, sendo um homem, um grande homem do rei da Síria, mesmo assim ele tinha um problema que o levaria à morte, porque a lepra, mais cedo ou mais tarde, levaria o homem à decadência total, uma doença terrível. As pessoas ficavam isoladas e ali até morrerem ali, que não existia cura. Mas aquele homem, quando nós vemos aquela moça, não vou entrar nos detalhes, mas esta moça, ela contou para o seu senhor que tinha alguém lá em Israel, um servo de Deus, que podia resolver o seu problema. E sabe, meu ouvinte, quando eu olho para este homem, para Naamã e para o rei,
nós vemos eles projetando algo, nós vemos eles arrumando algo para poder ir até Israel e apresentar-se como aquele grande homem, porém com aquela lepra. E, meu amigo, quando nós vemos a figura do pecado, a lepra sendo a figura do pecado, nós vemos que este homem tinha uma necessidade muito grande. E quando nós olhamos para isso, temos que trazer para nós e dizer que cada pessoa, por mais importante que seja, pode ser rica, pode ser pobre, pode ser quem for, ela tem um problema, que é o problema do pecado. É um problema que vai levar a pessoa à morte eterna. E eu creio que todos os que estão nos ouvindo aqui hoje de noite têm a plena ciência de que há somente dois lugares na eternidade: o céu e o inferno. Lugares reais. Lugares dos quais hoje tem pessoas reais que estão nesses lugares. O céu para os salvos, aqueles que receberam Cristo como Salvador, que descansaram na sua obra, na totalidade da sua obra, da sua pessoa. Essas pessoas encontraram o perdão, encontraram a salvação. E ao partirem para a eternidade, encontraram-se na glória com Cristo. Mas também temos o outro lado. Lucas capítulo 16 nos mostra isso. Um homem que partiu desta vida, sem o perdão dos seus pecados, e nós lemos que abriu os seus olhos, estando em tormentos. Já pensou nisso? Mas é uma realidade. E, meu amigo, eu e você, todos nós vamos um dia partirmos desta vida, desta terra. Todos nós iremos um dia partir. Quando? Ninguém sabe. Mas quando nós olhamos o assunto do pecado, o qual leva as pessoas para o tormento eterno, e nós vemos pessoas agindo exatamente como Naamã. Diz alguém, mas como assim? Naamã, quando ficou sabendo de que ele poderia ter solução para o seu problema, nós lemos que ele fez algumas coisas. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós lemos que ele foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, dinheiro, 6.000 ciclos de ouro, dinheiro, e 10 mudas de vestido. O homem estava preparado. O homem estava pronto para fazer uma viagem. Pronto para levar dinheiro, ouro, prata, vestidos caros, para poder resolver o seu problema. Tem muitas pessoas neste mundo de hoje que fazem isso. E eu não gosto de tocar nesses assuntos de seitas. Não é o nosso trabalho aqui. Não é o nosso objetivo. Porque nós temos algo maior para apresentar, nós temos uma pessoa.
um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas muitos nos nossos dias iam ficar muito felizes se alguém chegasse com essa quantidade de dinheiro, de ouro, de prata, para lhes oferecer. Pegariam certamente de bom grado. Mas, meu prezado ouvinte, a salvação não se compra. Não. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas ele preparou tudo e foi. E lá nós vemos que a carta chegou ao rei. Não é o que eu quero entrar. Mas nós lemos que Eliseu ouviu aquilo. Que tinha alguém procurando ele. Eliseu mandou um mensageiro dizer para ele, olha, vai lá e lança essa mensagem para aquele homem. E Eliseu enviou o mensageiro chegou a Naamã e disse, olha, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás purificado. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Diz alguém, será que se alguém dissesse isso para você, você entenderia essa mensagem? O que você acha? Você entenderia uma mensagem dessas? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Diz alguém, sim, mas é uma mensagem clara, objetiva. É só ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e tudo está resolvido. Mas sabe de uma coisa? Este homem, nós vemos que tinha 2 problemas agora. Não era só o pecado, mas ele estava com um problema mais sério do que o pecado, que era o seu orgulho. Mas eu achei que era desta forma. E ele diz, olha, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, os rios da Síria melhores que os rios de Israel? Que absurdo fazer isto! Não é esta a maneira que eu quero para ser curado. Eu tinha uma maneira já formada aqui, como eu gostaria que fosse. Será que eu estou falando com alguém que acha que a salvação deveria ser da forma que está pensando? Será que tem alguém que está me ouvindo hoje de noite que ouve o evangelho há muitos anos, quem sabe? Ou está chegando hoje? Meu amigo, você tem um problema? O problema do seu pecado? Lembra daquele homem em Atos 16? Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? O que Paulo e Silas disseram para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Exatamente isto. Em outras palavras, Naamã vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Não há nenhuma dificuldade em entender isto.
Mas Naamã tinha já formado nos seus pensamentos algo que ele queria ou imaginava que ia acontecer. E o homem começou a murmurar. E aqueles rapazes dele, os empregados dele, disseram: olha, se aquele homem tivesse dito uma grande coisa, você não faria por acaso? Quanto mais ele disse apenas: lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás purificado. Faça isso. Experimenta, não custa nada. E ele foi, nós lemos, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Meu amigo, dinheiro não salva ninguém. Obras não salvam ninguém. As suas ideias não salvam ninguém. Este homem teve que engolir o seu orgulho e o seu pecado o abandonou. Mas era necessário ele engolir o orgulho dele, o qual estava lhe impedindo de ser salvo. Ele ia perder a maior bênção da cura dele por causa do seu orgulho. Meu amigo, será que não estou falando com pessoas que têm um certo orgulho ou têm alguma ideia da maneira em que acham que deveria ser, mas não da maneira em que Deus diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelos homens, dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Meu amigo, Naamã teve que descer da carruagem do orgulho, se humilhar e aceitar a mensagem que ele nem recebeu de Eliseu. Ele recebeu do servo do Eliseu. Diz alguém, mas se Deus falasse comigo, aí eu iria, eu acho que eu ia entender, eu ia fazer, eu ia me salvar. Quantos servos de Deus já chegaram nos seus ouvidos com a palavra de Deus, anunciando a simplicidade da salvação que há em Cristo, anunciando que somente Ele pode salvar, anunciando que foi Ele que morreu sobre a cruz, anunciando que foi Ele que desceu da glória dos céus e veio a este mundo e foi até a cruz e ali entregou-se a si mesmo em preço de redenção por todos nós. Um Salvador perfeito, com uma obra perfeita consumada sobre a cruz, que pode salvar e salvar perfeitamente a todos os que por ele se chegam a Deus. Ah, meu amigo, será que eu estou falando com algum Naamã hoje de noite? Será? Sabe, você tem um problema. Um problema muito sério, que é o problema do seu pecado, o qual irá lhe conduzir para o tormento eterno, caso não venha a receber Cristo como seu Salvador. Ele, ele preparou tudo. Ele deu a sua vida, derramou o seu precioso sangue,
sobre a cruz para salvar a todos os pecadores. Sabe que muitas vezes as pessoas olham muito no geral. E as pessoas, eu já tenho visto pessoas me dizendo, olha, eu até que tenho pecado, eu sei, mas eu vejo pessoas que são bem pior do que eu. Eu sei disso. Eu sei. Mas, meu prezado ouvinte, escuta bem. Isto não isenta você da culpa do seu pecado. Você vai responder pelos seus pecados, não pelos dos outros. Você vai dar conta da sua vida perante Deus. Ele vai cobrar de você os seus pecados. Se você não se salvar, você vai enfrentar o mesmo Salvador, só que como juiz, no grande trono branco, para receber a sentença do seu pecado. É isso que você quer? Isso é tão fato quanto nós estamos aqui. Isso vai acontecer. Todos nós vamos partir um dia. Eu e você. Nós vamos para uma eternidade sem fim. Onde você vai estar, meu ouvinte? Depois dessa vida? Onde? No céu com Cristo ou no inferno? Nos tormentos eternos? Pense bem. Pense bem. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Meu prezado ouvinte, graça, favor que nós não merecemos. Mas Deus nos alcança na sua misericórdia. E cada pessoa que vai estar no céu um dia, a única coisa que vai poder dizer, eu estou aqui, porque Cristo morreu por mim, lá sobre a cruz. E porque eu recebi Ele como meu Salvador. É a única forma, meu ouvinte. É a única forma. Não existe outra maneira. Não existe outro escape. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Diz Hebreus 2:10. Como escaparemos nós? Não há escape. Você precisa acordar-se. Precisa, quase que como Nicodemos, engolir o seu orgulho e reconhecer que você é um pecador, sim, perdido, condenado e merecedor do tormento eterno. E daí sim, contemplar a obra de Cristo e recebê-lo como Salvador. Meu amigo, não perca tempo. Não venha a desperdiçar a salvação. Não venha a negligenciar aquilo que Deus já fez por você. Mas abra mão de tudo. Nicodemos, Naamã, teve que abrir mão de tudo. Dos seus pensamentos, do seu dinheiro, nada daquilo servia para para a cura dele, para a salvação. O seu dinheiro, os seus pensamentos, as suas ideias não servem para a salvação.
Abandone isso e receba Cristo como seu Salvador. Que Deus abençoe você nesta noite. Que assim seja.